Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Estamos com a presença aqui do ufólogo Marco Leal. O assunto aqui hoje é o incidente de Varginha, ou outros assuntos aqui, foi uma coisa surpresa no momento para ele acertar, né? Tudo bem, Marco? Grande Eduardo, tudo bem e você? Pô, já Bem, faz tempo que a gente estava tentando, né, marcar essa live. conversa, né? Pois é verdade, né? Nem fala, te agradeço aí a oportunidade, aí o convite, Sim, né? Peço até desculpa aí por causa devido à correria que você sabe que estava todo dia, devido aos horários também não estavam batendo, mas te agradeço aí a oportunidade de estar podendo aqui hoje falar um pouquinho aí, a gente conversar um é, pouquinho. é um grande prazer, Marcos. Eu acho que você representa muito bem na ufologia de Minas Gerais, né? Que cada ufólogo vai representando, né? Acho que é muito importante. Você Imagina, te sabe muita coisa agradeço. das outras. Sim. Te agradeço mesmo. Aí tem vários ufólogos aí que representam também, né? É, Eu falo que foram grandes inspiradores aqueles ufólogos do passado, inclusive que tiveram, né, que fizeram a pesquisa lá naquela época em Varginha, não sim. somente o Birajara, o Pacatini, o Claudeir Covo, o Petit, Sim, como já ouvi falar disso. vários outros ufólogos, né, do Sim. Brasil que tiveram lá na época. E outros aí que às vezes vão, continuam indo, né? Mas é show de bola. É, o Marco, ele tá nos Estados Unidos, pessoal. Acho que depois ele volta aqui novamente ao Brasil, né, Marco? Isso, eu volto. Eu não tenho ainda a data certa, mas eu volto esse ano ainda para o Brasil no meio do ano aí, talvez um pouco Ah, antes. entendi. Que ainda está incerto aqui por causa das coisas que vão aparecendo, né? Do trabalho aqui, era para já ter ido embora, na verdade. E sempre dá uma atrasada, né, nesses projetos de audiovisual e tal. Sim. Boa noite, Nariman. Tá assistindo aí? É isso aí. Ela tá no canal aí. Nariman, grande É, abraço para Nariman, sempre é, ajudando aí todos os canais aí, né? Eu sempre é. vejo. Obrigado aí, Nariman, por Ela tudo. já ajudou o Abração para Rodrigo. você. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar então. É, o, o Marco, o que nós podemos falar nessa questão, talvez de Varginha? Tem alguma novidade assim que você acha? Então, o caso Varginha, eu acho que, assim, ele precisa de mais estudos, né? Assim, acho que mais pessoas tivessem estudar. Eu sei que já, às vezes tem até Sim, colegas que falam, nossa, mas o caso Varginha já deu no saco, né? Tipo assim, sempre a mesma é, coisa, voltando naquela situação e tal. Mas eu acho que ainda o que se falou, o que se descobriu do caso Varginha são 40% de tudo que ocorreu naquele sim, janeiro de 1996, né? Então, é, por eu ter crescido, né, com essa história, quando aconteceu o caso eu tinha 11 anos, eu me lembro as primeiras reportagens do Fantástico falando sobre o incidente, e aquilo me marcou muito. E aí depois sim, de um tempo, né, comecei a ir para Varginha, tentar fazer mais essa investigação a campo, aí eu comecei a pesquisar com o João Marcelo, que é um pesquisador também lá de Minas Gerais, de São João del Rei, que hoje está morando em Curitiba, e depois uniu também o Giordano Mazzucci, que é um ufólogo lá do Rio Grande do Sul, né? E sim, daí a gente começou a pesquisar o caso e viu que tinha muito mais coisas ali sim.
que confirmavam realmente aquelas questões de que os ufólogos tinham investigado na época do caso, né? Enfim, aí foram surgindo alguns projetos de audiovisual para, né, para falar sobre o caso, daí foi ocorrendo nessa, daí a gente fica nessa correria, né? É, é verdade. Eu ouvi dizer o outro ufólogo, realmente era só apenas 4 criaturas mesmo, Marco? Na verdade, assim, Tem pelas, aquela polêmica que é mais, né? Mas acho que não, né? pelas investigações dos ufólogos da época, inclusive, por tudo, eles falam que, de certeza, sim, que eles tiveram, que foram 2 criaturas, né? Uma capturada na parte da manhã do dia 20 de janeiro, ali no Ah, bairro Jardim Andere, sim, por volta das 10 horas da manhã, e uma outra na parte da tarde, no final da tarde, né? Já ali por volta das 18 horas, no bairro Jardim Andere, sim. também, que foram capturados, inclusive, pelo famoso, né, Marco Lixerez e o Eric Lopes, que o Marco Lixerez, infelizmente, veio a falecer Nossa. poucos dias ali, poucas semanas após essa suposta captura. Então, são vários fatos que foram se ligando com o tempo, né, nesse Sim. caso, Varginha. É interessante isso, né? Pra falar a verdade. Marco, você acha que no Brasil tem alguma coisa assim que os ufólogos talvez não estão falando? De algum avistamento perto? O que você pode dizer em relação a isso? Então, eu acho que assim, acho que se precisa-se mais, acho que pesquisa a campo, né? É, De repente, daí para obter essas informações. Às vezes eu consigo acompanhar pouco tempo, assim, os grupos, às vezes, de WhatsApp, que a gente participa, a gente vê que tem um pessoal aí que vai a campo, que está trazendo novidades aí para a questão ufológica, né? Investigados a sérios aí. Tem um colega, o amigo Rony Vernet, inclusive ia falar para hum, você convidar ele para, de repente, ah, sim, à falar, vontade. Pode né? indicar ele. Né? Nós O estamos aqui Rony, porque a humanidade tem que saber, né? ele está fazendo uma pesquisa bem interessante, né, Sim. inclusive sobre uns ataques que houve a uma tribo indígena por Olha, vai parte ser legal, hein? de supostos OVNIs, né, lá no Acre. Então, o Rony pode estar falando, ele tem desenvolvido esse trabalho também. Vários outros pesquisadores lá do Rio, o próprio Arthur Sérgio Neto, Sim, o ator já conhece o trabalho dele. né, Cheguei a o ver até Ataíde lá no Mato Grosso, que sempre está na atividade lá, pesquisando a campo. Eu acho que ocorre muitos casos, assim, isolados, né? é, Mas eu acho que não sei se ocorrem com o mesmo, assim, com a mesma quantidade que antigamente, dos anos 60, 70, é, inclusive 80 e os anos 90, que foi também ali um ano também com bastante avistamento e casos ufológicos, né? A gente teve o caso de Varginha, não, nos anos 90, não só de Varginha, depois tivemos o caso, logo um pouco posterior, o caso lá de Guarabira, que foram vários objetos voadores não identificados Guarabira, que né? foram observados ali por 40% da cidade mesmo de Guarabira, né, viram esses objetos lá de várias formas, né? Sim, E daí tivemos também depois o caso do Chupacabras, investigado pelo grande ufólogo Carlos Alberto Machado, que fez sim, uma pesquisa muito boa. Aí no final do ano teve aquele caso interessante também, que foi um caso lá do Rio Grande do Sul, onde foi avistado também um uhum, objeto em formato de pirâmide, né, de Vimana lá, que foi segundo, né, um caso que foi em outubro de 96. Então foi um ano que de 96, assim, com várias incidências ufológicas. Daí em 97 a, a, assim, a crescente no caso das incidências do chupacabras, que inclusive sim, eu sempre falo quando eu menciono o chupacabras,
Tem um documentário que está no YouTube chamado Dossiê Chupacabras, que foi, inclusive, produzido pelo próprio Carlos Alberto Machado. Só as pessoas procurarem Dossiê Chupacabras, é um documentário assim de investigação a campo, né? Muito, muito impressionante, assim, ao ver de que algo realmente de muito estranho ocorreu, né? Enfim. É muito interessante. Inclusive, parece que eu não estou lembrado assim a época, mas não foi há muito tempo. Aquele caso chupa-chupa, aquele fenômeno ainda acontece, né? Parece que naquela região do Acre, né? Estava acontecendo. Né? Esse foi um caso que foi investigado pelo Rony. O Rony tem todas as informações, né? Ele Sim. conseguiu documentação da própria FUNAI, que investigou alguns desses casos na época lá, acho que 2015 e 2017 depois. 2017. Inclusive eu li, assim, é muito interessante a questão do Ministério Público, se eu não me engano, dando atenção para esse caso, né? Esses casos, inclusive depois o Rony ele conseguiu alguns vídeos da Polícia Federal que são bem interessantes, da Polícia Federal entrevistando, né, integrantes dessa tribo indígena, relatando esses ocorridos ali, inclusive um caso, infelizmente, negativo que ocorreu com uma das residentes lá dessa tribo, né, que ela parece que chegou a perder o bebê, que ela estava grávida, dela infelizmente chegou a perder o bebê porque ela correu dessas luzes que estavam Nossa! pairado, né, sobre ali essa tribo ali naquela localidade. E o Rony com certeza ele tem mais informações sobre essa questão e então tem esses vídeos, inclusive acho que no canal dele, muito interessante você ver, né, a Polícia Federal entrevistando ele sobre essas incidências lá que houve, né, que são mais recentes assim, que a gente diria, né, no Brasil. Sim, muito bom. Interessante. O que nós vamos falar agora? Uhum. Então, o caso de Varginha, a gente está Sim. produzindo esse documentário aqui. Sim, nos Estados Unidos. Ele está, pessoal. Viu? Isso é interessante. Assim, né? Uma oportunidade tal que surgiu e assim a gente procurou fazer da maneira mais clássica possível, produzir da maneira mais clássica possível das Sim, informações referente às investigações da época, porque sim, estavam mais frescas e tal, e que além das testemunhas civis que se envolveram com o caso, né, além dessas todas as testemunhas civis, algumas testemunhas militares também que na época foram principais fontes militares de informações dos ufólogos, né, do Birajara, do Pacatini, do Claudio Covo, daí do Petit, e aí eles vai ter alguma novidade nesse sentido nesse documentário, de depoimentos inéditos, não tão inédito assim, o conteúdo dessas informações, inclusive de uma dessas testemunhas que resolveu agora de novo, né, gravar, já foram divulgadas em alguns aspectos desses relatos da época ainda. E agora, por ter passado 26 anos e tal, ele aceitou, né, participar não só, e tem algumas outras pessoas envolvendo o hospital também lá da cidade de Varginha, hospital regional, sobre essa movimentação estranha. Então, vão ter essas novidades assim a mais. E aí as entrevistas normais aí com as principais testemunhas, que na época se envolveram as três meninas, né, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, a mãe delas, a dona Luísa, o próprio Carlos de Souza, que teve aqui no seu canal, né, também voltando à suposta queda desse objeto lá na Fazenda Maiolini, ele voltando depois de 26 anos pela primeira vez. Tem o Rubão Ladeira também, que é uma outra pessoa que, depois de um tempo, ele veio relatar que ele teve
ele viu, né, 2 caminhões do exército naquele dia passando num ginásio que eles estavam jogando futebol naquele dia 20, que era um sábado, e um pouco antes dele ver esses caminhões passando ali na frente do ginásio, tinha vindo um colega deles que havia já estava comentando lá na quadra que Sim. eles tinham escutado um barulho de um fuzil FOL, de um disparo de uma arma de fogo, e Nossa. que o exército já tinha tido ali antes. E aí, quando passou esses 2 caminhões na frente do ginásio, eles, né, ficaram curiosos, subiram a rua, e aí no momento que eles foram ali tentar verificar o que estava ocorrendo, ele menciona que viram 2 caminhões esses 2 lá parados, como se estivesse bloqueando a rua, né, uma num perímetro e o outro caminhão num outro perímetro. E aí, quando eles foram tentar passar, eles não deixaram, né, ele com esses 2 outros colegas, acho que mais 3 colegas passarem. Sim. E aí eles, inclusive, ergueram a arma assim e tal. Então ele gravou no local essa entrevista. Aí teve também um outro rapaz que era de uma TV local que eles ficaram sabendo, segundo informações de um morador lá, que o exército estava bloqueando naquele dia 20 um determinado local. Ele foi tentar ir lá e ele, segundo, disse que foi barrado e foi mencionado para ele que ele não poderia passar porque era situação de segurança nacional e entre outras questões, né, Eduardo? Ô, Marco, gera muita polêmica essa história. Na sua opinião, a criatura ela realmente talvez venha de outro planeta? Uns falam que é através do corpo marrom, pode ser um intraterreno. O que pensar em relação a isso? Não dá para a gente Não dizer dá, com né? certeza, só dá para especular, mas saber com É, certeza, é. eu acho muito difícil, assim, né? Tem algumas características, por exemplo, tem alguns eventos que ocorreram também, que eu esqueci de mencionar aqui, e Sim, foi uma coisa muito interessante, assim, muito fidedigno de um relato que a gente conseguiu gravar. Eles não quiseram também mostrar o rosto, sim. foram uma família, né? Um senhor, uma senhora e hoje a filha, que na época eles observaram, eles moram ainda até hoje, praticamente 2 a 3 ruas para cima da rua do terreno baldio, de onde as meninas tiveram lá aquele avistamento daquela Olha, que criatura. legal, hein? Eles mencionam que eles viram um objeto voador em Ah, formato mais ou menos de um disco, sem fazer barulho algum, que, assim, eles pareceram muito sérios, sabe, falando sobre o assunto. Eles, inclusive, nem queriam gravar entrevista, eles nunca deram depoimento nesses 26 anos. E a gente teve, assim, eu tive, assim, hum, eu soube sobre essa família através de um médico lá de Varginha, muito respeitado e tal, que soube olha. desse avistamento, desse relato, e são pessoas sérias. E aí eles aparentaram ser realmente que eles viram aquilo durante uns 15 minutos. Vai estar no documentário também esse relato deles. Olha, que legal, hein? E então, devido a essa questão de eles terem visto em janeiro mesmo, eles não se lembravam da data exata que eles tiveram esse avistamento, mas Hum, assim, tudo leva a crer que era alguma coisa muito estranha, né? A gente daí já parte para uma outra parte ali. E ele comenta que esse objeto estaria procurando alguma coisa ali, né? Então, é assim, é muito interessante por ter outras testemunhas também que gravaram no começo dizendo mais ou menos o mesmo relato que essa família escreveu, né? acredita que essa criatura acabou fazendo uma espécie de migração pequena, assim, de um lugar para outro, rápido, que mais de uma pessoa viu, só além das 3 meninas? Com certeza, teve muito mais pessoas ali pelos Ah, comentários, pela investigação mesmo que a gente fez ali na vizinhança, que teve mais outras pessoas que viram essa sim. criatura lá, inclusive na parte da manhã do dia 20, Uhum.
teve, assim, um movimento atípico nessa mata que fica ali embaixo, próximo à Rua Suécia, em que os moradores observaram essa criatura a uma certa distância, e algumas crianças teriam, inclusive, atacado pedra, né, nessa criatura e tal, Aff, e jura? aí Nossa. daí ligaram para o Corpo de Bombeiros para relatar né, que tinha um bicho estranho ali. E o João Marcelo, nosso colega, ele conversou, primeiramente, ele conheceu um bombeiro que possivelmente estava de serviço naquele dia. E realmente, quando na conversa, ele confirmou que teria ocorrido realmente uma ligação para o Corpo de Bombeiros. Ele confirmou pela primeira vez, assim, né, que Sim. teve uma ligação reportando um animal estranho e diz que ele estava lá no bairro cortando árvores naquele dia. E aí falando, olha, tem um animal estranho ali, tem um pessoal ligando aqui reportando isso. E daí aí ele fala, né, comenta assim, contando ali para o João que eles foram lá, procuraram. Sim. Aí ele comete assim meio que um ato falho, ele comenta, aí a gente procurou, achou, dele fala, não achamos nada e fomos embora, né? Ah, Então a gente percebeu que tinha, depois também eu tive a oportunidade de conversar com eles por duas oportunidades, e ele não sim, quis falar, ele falou que era uma situação meio complicada, ele não quis, nem afirmou que sim, nem que não, né, sim. resumindo bem, né, sobre esse incidente lá. Então, isso é um caso muito misterioso ainda, que envolve muitas questões. Existe muita fantasia também, muita coisa que é aumentada sobre o caso Varginha, né? Tem que ser um estudo sério, né? Porque Infelizmente, senão o pessoal fala mesmo, né? muita coisa que é inventada, que é modificada, ou às vezes, enfim, então é um caso muito interessante, assim, de se pesquisar, né? Por mais que as pessoas achem que já esteja muito Sim. mastigado, é um caso fascinante que tem ainda muitas coisas em volta, nos detalhes, que deixa ainda mais misterioso o caso, né? Deixa. Parece que você comentou numa live que teve uma parte lá, eu acho que é rural, agora eu não lembro, que algumas pessoas viu cair num objeto, foi isso, né? Isso, esse foi um relato que ocorreu do seu Eurico e a dona Oralina, que Aham. era um casal de caseiros, que na época eles residiam na Fazenda do Castilho, que é uma fazenda que fica mais ou menos Hum, 10 quilômetros da cidade de Varginha, e eles observaram esse um objeto em formato de um micro-ônibus, hum, soltando como se houvesse uma espécie de um rasgo na ponta desse objeto em formato de um charuto ou de um micro-ônibus. sim. E inclusive ele falou que pela característica que estava pairando ou voando, ele comentou, aquilo ali parece um submarino, né? Que parecia Nossa. que estava flutuando. Ele comentou com a dona Oralina, o seu Eurico, e Aham. eles observaram esse objeto, segundo o relato da época, por 40 minutos. O interessante é que, assim, a forma desse relato deles, Nossa. né, nunca 40 minutos é bastante tempo, hein? tem muito tempo e nunca modifica nada o relato dele, sempre é o mesmo relato de sempre, né? É. E então, assim, é muito interessante, são pessoas assim que aparentam realmente estarem falando a verdade, não tem por que estar mentindo ali, e daí depois casa com aquele relato do Carlos de Souza, né, que muita gente acha polêmico no relato do Carlos de Souza, que Ele daí comentou mais ou menos isso aí. Parece, né? é, o pessoal comenta, né? Enfim, o Carlos, meu amigo, hoje, nossa, sem palavras, Carlão, gente fina demais. Eu mandei o link desse canal agora pra ele. Vou Ah, ver. se ele Não sei se tiver ele tá aí, se deitado, for né? ver, um grande abraço pro Carlão, pô. Pessoa que eu acredito nele, piamente, por mais que as pessoas às vezes falam que Que, não, né? Um grande amigo aí.
E, enfim, então esse caso, ele é um caso que tem muitas coisas ainda a ser levantadas, envolvendo as Forças Armadas, né? Então, esse caso do fazendeiro, do casal de caseiros, aliás, é bem Sim, interessante, assim, no aspecto, né? sim. E daí, logo depois, ocorre lá o avistamento das meninas, né? É, das E, meninas. e que também não modificam praticamente nada, assim, as três juntos ali, o relato delas e tal. É muito interessante, fascinante. Aí tem outras questões dos hospitais, da área médica, da área de É. investigação ainda que Esse casal que viu o objeto por 40 minutos, alguém perguntou se era cilindro o objeto? Ninguém sabe, né? então eles comentam que são um cilindro. O próprio Carlos fala que era cilindro e a senhora É, eu e o perguntei isso pro Carlos também, senhorico. se era cilindro. Né? E tem não só eles, teve um outro caminhoneiro que mandou inclusive uma mensagem uma vez para o João relatando que naquela época ele viu também, né? Sim, E teve um sim. outro rapaz também que viu um objeto, não sei se era formato de cilindro, não era de cilindro, mas que viu o objeto, inclusive teria pousado lá numa localidade, né? Nossa. Então são situações aí, investigações, casos que acho que mereceriam mais investigações assim sérias em cima do assunto, Sério, né? sério. É que hoje em dia, como eu falei pro Carlos, né, as informações é bem mais rápida, né? Porque tem WhatsApp, naquela época não tinha, né? Não sei se talvez um celular digital, mas acho que pega rápido, né? Exatamente. Eu acho que Mas parece que tudo é acobertado, né? Com essas tecnologias, eu acho que cada vez mais, não sei, se bota uma pressão nas pessoas, né? A gente não sabe, né? sim. Como Ó, reagir. acabei de olhar aqui os comentários aqui, a Nahimia está Ela comentando. perguntou, inclusive, se você gostaria de escrever um livro, né? Que legal, eu já pensei nisso, a gente pensou, eu e o João, a gente já tinha até, inclusive, em escrever pela revista UFO, né, lá, que ia publicar pela Biblioteca UFO, mas por incrível que pareça, por causa dessa correria, não deu tempo ainda, que é muito, acho que daria se for colocar tudo, né, de toda do Tá. enredo, várias questões que a gente tem, Uhum. seria muito interessante poder colocar num livro mesmo. Ou, E seria um livro bem grande, envolvendo tudo, né, a questão do caso, das investigações. E agradeço a Ana Rimanha aí. E ela está também comentando que ela esteve em Varginha lá em 10 anos e um senhorzinho comentou com ela que desde aquela época do evento, a mãe dele sim. passou a andar com uma Bíblia na bolsa. Ele dizia que havia visto o demônio. Então, aí seria já uma outra situação que a gente desconhece, que ela soube, né, lá, como estava. Porque isso que é interessante em Varginha. Quando você vai a Varginha, se você para e começa a conversar com as pessoas na praça principal e tal, às vezes você encontra com pessoas que falam coisas, se você seguir essas questões, parecem ser coisas sinceras ali, né? Então, legal, Nahiman, que você falou sobre essa questão, né? Eu seria uma outra pessoa que teria visto ali a criatura. A gente teve também, lembrando disso, uma outra pessoa que na época era jovem, mais ou menos da mesma idade das meninas, que na época a Valkyria com 14, a Liliane com 16 e a Sim. Kátia Xavier com 21. Essa pessoa também que mora ali próximo, bem próximo onde foi feita a primeira captura da parte da manhã, ele teria visto essa criatura, segundo a própria família dele, a irmã e a mãe, e a gente tentou de toda maneira para que ele participasse lá do Sim. documentário, mesmo se não fosse identificar, né, ele diz que a mãe e a irmã falam que ele tem um pavor. Eu Sim. já tive uma oportunidade de uma vez conversar com ele realmente relata que ele viu assim a movimentação do exército e com uma rede, com alguma coisa dentro, mas segundo a irmã e a mãe,
diz que ele viu algo muito mais contundente. Diz que ele chegou a ver a criatura e diz que desde aquela época ele ficou assim um pouco com trauma e diz que ele não... O cheiro era forte da criatura, muito. O De pessoal que cheiro de amônia, mais fala, ou né? menos parecido com amônia e enxofre ali, né? Nossa, o pessoal fala mesmo, né? E esse menino também, ele hoje já, com seus 30 e poucos anos, teria avistado essa criatura lá próximo à linha férrea que tem lá no bairro do Jardim Andere, né? E caiu mesmo uma nave mesmo, que fala que Essa nave O Fernando Henrique autorizou, né, a levar. É verdade esse assunto? o que é do... Da nave que o presidente do Brasil mandou os Estados Unidos recolher, será que é verdade isso? Na verdade, assim, é que tem muito mito que vai gerando sobre o caso, né? É, Acho que se houve uma questão de acobertamento dos fatos, obviamente, por parte do Exército, sim, na época, né? E essa queda da nave seria esse relato do Carlos de Souza, né? sim, O Carlos de Souza que teria tido aquele avistamento, e o interessante é que em 2018 teve um evento em Belo Horizonte sim. que a gente estava lá no evento, foi no Hotel Otton, e aí Hum, tinha um rapaz que chegou e me chamou de canto, falou assim, olha, eu gostaria de comentar com você, eu era da ESA, né, eu já estou reformado, e eu era militar da ESA na época, um amigo meu, ele estava na ambulância que teria sido enviada para a Fazenda Maioline no dia daquela suposta queda, e ele confirma isso, ele falou, só para sim. você ver que eu não estou mentindo, aí ele pegou assim o celular, abriu, ele me mostrou assim uma conversa mais ou menos no WhatsApp com esse rapaz, que seria esse suposto militar que estaria na Sim, ambulância, que teria sido deslocado para a ESA, e sim, que estaria referente ao relato do Carlos de Souza do ano de 1996, que ele fala que ele viu também uma ambulância, né? sim. Então, esses são, assim, particularmente os únicos fatos daquela questão da queda em si. Sim. E também uma família, teve o caseiro, que era o caseiro do proprietário da Fazenda Maiolina em si, que é lá ele comenta sobre uma outra família que tinha uma propriedade ali próxima, que no dia lá, naquela época, escutou um estrondo muito forte na parte da manhã, como Onde se, estou? inclusive, teria tremido a terra, né? Nossa, que interessante. Só que eu conversei com o dono da Fazenda Maiolina e ele não estava lá na época, porque ele estava em viagem, então naquela data, naquele mês de janeiro de 96, ele não estava lá, então ele não tinha como falar, e sim somente sobre esses moradores próximos dessa fazenda que teriam escutado, né, um estrondo. Sim. Então são essas questões. Aí depois teria sido recolhido todos esses destroços, aí levado para a ESA, e da ESA com sentido para São José dos Campos, na São José época, dos Campos. É. e aí na época teria sido isolado esse material num, num, num local lá, né, dentro, em São José, que eles analisam destroços aéreos, né? E Ah, todos tá. os destroços aéreos que acontecem no país, eles levam para esse local. E dizem que esse material que lá de Varginha eles separaram, colocaram no local mais assim secreto ali e tal, e alguns militares teriam ali acesso para fazer as análises. Isso quem Hum, diz é um militar da própria aeronáutica que relatou esse fato para o pesquisador Jamil Villanova, lá do ah, Guarujá, que inclusive o foi. Jamil ele esteve investigando na época de 96 lá em Varginha, ele pesquisava junto com o Claudio Covo, ele que era o principal ilustrador dos relatos, Hum, né, de todas das testemunhas da época, e sim. então esse militar da aeronáutica teria comentado sobre essa questão lá de São José dos Campos, né? É, São José dos Campos. É muita coisa. Parece que O até aquela. caso,
Parece que até aquela parte lá que um dos guardas pegou a criatura, depois ele morreu, demorou, né? Aquela informação lá. Mas Como? Desculpa, acho que eu não, cortou aqui para mim, Eduardo. é, é, aquele assunto que o militar pegou a criatura, até ele morrer porque ele pegou a criatura, demorou a chegar essas informações, né? Na verdade, nesse caso também foi um caso interessante, assim, muito misterioso, nebuloso, do Marco Lixerese, né, que Sim, sim. teria feito a captura ali. E o interessante é que também nesse documentário vai mostrar, acho que, não sei se pela primeira vez talvez, como com imagens aéreas dos locais de onde Ah, ocorreram os fatos, por exemplo, o bloqueio através dos militares lá com o Rubão Ladeira, depois o terreno baldio das meninas, que é muito próximo, a família que viu aquele objeto, que também é na mesma localidade, e vai mostrar onde o Marco teria feito a captura, que era uma rua olha que legal, vai muito mostrar, né? muito Sim, próximo da onde as meninas teriam avistado aquela criatura, né? E esse fato do militar assim é uma coisa muito nebulosa, né? Teve também vai ter um depoimento bem breve da esposa do Marco Xerezi, que comenta que eles demoraram muito para entregar o relatório médico dele com as causas, a morte, e, e também depois a entrevista com o próprio Cesário Lincoln Furtado, que foi o médico-chefe que atendeu ele, que diz que foi um caso totalmente atípico, sim. que né, nesses 45 anos de profissão ele nunca viu um caso daquele, que ele entrou com um quadro de pneumonia, dores nas costas, aí evoluiu, mesmo ele aplicando medicamentos, né, antibióticos intravenais no Marco, ele piorou, e aí era uma bactéria que estava imune aos antibióticos, tipo uma coisa muito rara, que eles nunca viram isso, e aí ele Nossa. veio falecer de 26 a 27 dias depois dessa suposta captura, né? É. Enfim, Mas hoje em dia, pode-se dizer que as autoridades têm esse conselho, Marcos, porque a criatura tem uma radiação, não tem? então, não bem a criatura, né? Se a radiação, na verdade, relatada assim, no Sim. histórico da ufologia, eu acho que seria por parte, obviamente, seria por parte desses objetos, dos aparelhos ou desses Ah, sim, veículos que sim. são relatados por inúmeras testemunhas em volta do mundo, né? A radiação ali na localidade que deixa, Ah, tá. mas essa criatura, talvez ali no caso de Varginha, ela deveria ter alguma substância, a gente não sabe também, são tudo especulações, né? É importante Sim. frisar que são somente especulações, que Porque não são sabe. bactérias ali que ela teria devido ao sistema imunológico dela, no sistema, né? E que às vezes para a gente totalmente diferente, né? E também uma outra questão que foi levantada a hipótese na época era que essas criaturas elas eram meio que aquáticas. É, Nossa, até isso. tudo indica que elas teriam chegado, porque assim, se realmente essa queda, né, elas estariam nesse objeto que houve essa queda lá na Fazenda Maiolini. Para elas chegarem ao local de onde elas teriam sido capturadas e avistadas pelas meninas e por outras testemunhas que não vieram a público, É. ela, tipo assim, tinha um rio nessa localidade chamado Rio Verde. Então tem a hipótese que falam que essas criaturas elas chegaram dessa localidade dali através desse Rio Verde, Ao desde Rio. a queda ali ou próximo da queda, que elas teriam sido, né? São tudo especulações que foram feitas na época, né? E inclusive o João Marcelo, acho que na época tinha comunicado, tinha perguntado para um geneticista sobre essa questão e disse que
se fosse realmente tivesse ocorrido isso, faria sentido que essas criaturas tivessem aspectos aquáticos ali, né? Então, fica um mistério aí. Daí também teve outra questão que o Pacatini, isoladamente, comentou sobre essa questão também, que ele teria obtido uma informação na época. Enfim, né? Ô Marcos, a gente que acaba estudando ufologia fala principalmente dos portais dimensionais, né? Muitos que acabam estudando falam que Minas Gerais tem muitos portais, né? Uhum. E também parece que tem alguns boatos, esses lugares de Minas que tem rio, que as pessoas já viram alguma coisa estranha saindo do rio, né? Você tem algumas informações em relação a isso? Inclusive, eu Então, conheço uma pessoa que mora em aquele local, como é que chama? Acho que é Formiga, acho que é isso, né? Ele falou que já viu, tem gente que já viu alguma coisa saindo ali do rio. Eu falei, nossa senhora. do Furnas, né, que tem a Lagoa de Furnas ali. É interessante você tocar no assunto de Furnas, que voltando lá no É, caso de bom, 1995, sim, uma das informações que obteve em áudio, inclusive o próprio Vittorio Pacatini, foi que estava tendo uma manifestação de objetos aéreos não identificados em toda a região da parte do sul de Minas, desde setembro ali, mais ou menos, de 95. E quando foi em dezembro de 95, esse controlador de voo da aeronáutica brasileira, ele deu um depoimento que ele sim. estava trabalhando na torre de controle, ele recebeu um telefonema de um capitão da aeronáutica reportando um objeto voador não identificado, né, com uma luz muito intensa sobre a Lagoa de Furnas, na cidade de Formigas, Isso. lá em Minas Gerais, no É. sul, né, ali de Minas também. E aí diz que essa luz ela fazia algumas evoluções, né, e movimentos assim totalmente diferentes. E aí ele ligou para ele, né, esse capitão teria ligado para esse controlador de voo para reportar esses relatos e perguntar para ele se ele estava observando dentro da tela do radar naquela localidade alguma anomalia, algum Sim. objeto que não estava autorizado estar voando ali. E aí ele comenta que ele realmente viu esse objeto que seria, né, um OVNI, né, detectado ali, objeto voador não identificado, que estava ali. Então, ou seja, teve confirmação visual a partir desse capitão da aeronáutica e do controlador É, de voo através do sistema, né, de radares. Ele sim. conseguiu observar esse objeto ali. Então, isso reforça essa questão também dessa movimentação que estava tendo, assim, de aparições, essas coisas Sim. anômalas nos radares brasileiros, né? E que depois também teriam sido avisado a nossa Air Defense, como que é a nossa força, nossa, deu Agora um branco fugiu aqui, a palavra. fugiu a palavra, né? Foi avisado os nossos governantes que haveria essa questão dessa manifestação, né, desses objetos, que era para estar meio em alerta, aí daí teria sido avisado a ESA, que era a área militar mais próxima, e daí eles teriam ido lá para fazer essas operações em Varginha. Ah, a ESA. Né? Mas, então, na verdade, esses objetos eram Eu talvez. errei a palavra, era defensa aérea, agora que eu lembrei aqui, eu esqueci a Posso dizer palavra que na um hora. deles era um OVNI ou esses aí eram menores, poderia ser como se fosse uma sonda. Então, Você pelo, não tem essas não, informações muito. eu não sei porque na época, nesse depoimento que foi gravado em áudio, na época, acho que não, ele não mencionou se realmente, mas parece que era um objeto de um tamanho, de um formato, não totalmente de uma sonda, né? Um objeto um pouco de médio porte, né? Ah, médio Que foi porte. relatado na época. Ah, Ele também comenta sobre que as evoluções que ele fazia era impossível ter sido
de alguma aeronave que estava sobrevoando ali, de um avião na época, isso relatado pelo capitão que estava tendo essa visualização a olho nu, e o controlador Interessante. de voo constatou lá dentro dos radares, né? Os radares. Muito legal isso. Falando essa parte aí desse projeto seu aí dos Estados Unidos do documentário, é uma coisa individual de vocês ou tem algo assim que todo mundo conhece desse documentário, assim, no mundo inteiro ou não? É algo particular, né? Então, na verdade, é um documentário independente Sim. pelo documentarista James Fox, que ele já fez alguns documentários sobre o assunto, né? O James Ele, Fox, acho que já ouvi falar ele dele. fez o Out of the Blue, que saiu do Brasil aí como Ah, sim, Destino Terra. Daí sim. depois eu vi o I Know What I Saw, que é Eu Sei o que Eu Vi, que aí no Brasil está como UFOs aqui agora. Ah, Daí tá. ele teve o The Phenomenon, que foi esse último documentário que foi lançado em 2020, em outubro de 2020, Hum, que foi, sinceramente, um documentário muito bem feito, assim, na questão de seriedade. sim. Ele entrevistou várias autoridades do governo americano aqui, e de outros países também, teve investigando outros casos, né, assim, que foram impressionantes, que é aquele caso da África do Sul, que aconteceu em 94, o caso de Zimbábue, que houve as crianças, né, lá da escola, lá na cidade de Rua. É interessante esse caso, hein? Esse caso, ele entrevistou depois aquelas crianças, hoje adultas, né, até no filme do Fenômeno, entrevistou a esposa do Leni Zamora, que foi aquele policial Sim. que viu o OVNI pousado com aquelas duas pequenas criaturas, né, como se estivesse observando alguma coisa fora do objeto ali próximo, né, ao terreno, e aí ele observou e viu quando essas criaturas já adentraram para dentro desse objeto, e esse objeto teria levantado voo. Ah, Ele esse trouxe caso não lembro, não. algumas testemunhas sobre esse caso, sobre também a filha do Kennedy Arnold, que é aquele caso famoso, né, da ufologia moderna, de Sim, 47, lá sim, no morro Monte Rainier, né, que viu aqueles sim. objetos em formato de bumerangue. E daí ele era para ter entrado Varginha, só que daí acabou não entrando Varginha no The Phenomenon, e Uhum. aí acabou que entrou esses outros casos da aeronáutica aqui, aliás, do Pentágono, né, americano. Então, inclusive, eu indicaria para as pessoas, tem tem algumas plataformas, acho que na Amazon aí do Brasil, era para estar, aqui tem na Amazon, mas eu acho que consegue baixar de repente na Amazon o The Phenomenon, né, Ah, esse tá. documentário. Estaria traduzido, legendado, talvez? É difícil saber. Daí tem com os Legenda. subtítulos, isso, com a legenda. Isso. Ah, Ah, interessante. Tem umas coisas. e então, assim, é legal que foi assim, um trabalho que quando ele esteve no Brasil em 2011, para um Sim. evento de ufologia lá em Peruíbe, que ele foi para dar uma palestra, aí a gente acabou pegando amizade, aí ele ouviu dizer sobre esse caso, só que ele não acreditava. Aí em 2012 ele voltou com uma produção da NetGeo para gravar lá, só que a gente conseguiu assim, na época só consegui as meninas que viram o ET, a irmã do soldado, para gravar e mais algumas outras poucas testemunhas. E aí foram uma questão que foi evoluindo, né, de, com o decorrer do tempo. E aí acabou que a gente conseguiu gravar esse que vai ser dedicado especialmente para o caso de Varginha, né? Então, mas é um documentário independente e que vai sair Eu por acho algumas plataformas aí que eu não sei ainda quais. interessante. Acho que no mundo inteiro, né, Marco, é difícil saber se essas criaturas já apareceram em algumas partes do mundo. Acho que não, só no Brasil mesmo, em Varginha, né? Então, com as características de Varginha,
são pouquíssimos casos relatados Sim, ao meu conhecimento, né, de que apareceram, mas assim, diversos outros tipologias que dizem que aparecem aí ao redor do mundo, né? o mundo, né? Uma Mas de tipologia Varginha, diferente mesmo, né? mas tem muitos outros casos interessantíssimos do Brasil aí, aquele caso de Lins, de 68, da Maria Sintra, Ah, sim, dela né? eu também estou lembrando. Muitos já contaram esse caso. Muitos outros casos, a própria Operação Prato, Operação enfim, Prato, eu sou um grande fã, né? é, o caso do Tiago Machado também, lá na cidade de Pirassununga, né, na década de Sim, 70, o tem, caso do, sim, que é muito interessante, conversei com a filha dele, do Nilson Pátero, que foi um caso que aconteceu lá em Catanduva, também de abdução, duas abduções, na verdade, sim. que ele foi, né, enfim, são vários casos, assim, fascinantes aí do Brasil. Existe muita viagem na maionese, mas existem muitas coisas que eu acho Estou, interessantes e relevantes aí, né? é, geralmente que o pessoal comenta que está aparecendo às vezes de forma o formato charuto, né? O objeto, né? Isso, não só charuto, eles falam, tem várias formas, né? Por exemplo, o Tem, triangular, né? o discoidal mesmo, que é o clássico, né? Sim. A Narimãe está comentando aqui, tem um pessoal que entrou agora que eu vi aqui, o Rilex, um abraço. Minha mãe aqui em Minas, ufologia muitas vezes mistura o folclore nas matas do céu, os moradores do interior, né, Sim, deixados chamam de mãe de ouro, lenda rural. Exatamente, Nari. Esse seu comentário me lembra muito dos casos aí do grande ilustre Antônio Faleiro, lá de né? Passatempo, né? Ele que, nossa, coletava muitos casos dessa zona rural, e Sim, inclusive que está hoje disponível na internet, tem inclusive várias lives. Outra pessoa que eu falaria para você convidar para vir falar, o grande Antônio Faleiro, que tem assim várias histórias que ele entrevistou sobre também essa questão do folclore, que era encarado como folclore brasileiro, né? Que sim. teria uma questão ufológica ali, tanto de observação de seres e de objetos nitidamente assim, que eram objetos discoidais ou de formas diferentes, né? Então, o trabalho do Antônio Faleiro é outro trabalho, grande trabalho aí da ufologia, né? A gente chama da velha guarda. Verdade, da velha guarda. Né? Mas é show de bola. E você já viu alguma coisa, Eduardo? O que te chamou para essa Na verdade, curiosidade da eu ufologia? nunca vi nada, mas eu acredito. Desde criança, ficava olhando os livros de enciclopédia, dinossauro, acho que é desde o filme do ET. Então eu sempre gostei desses assuntos aí. Principalmente aquela imagem em 87 no Fantástico, que mostrou o Bray. Falei, nossa, era um desenho que mostrou, né? Aí falava dos casos dos Estados Unidos que pessoas foram contratadas, né? Aí aquilo acabou me chamando aos poucos, né? Não, que legal, cara. Não, show de bola. É que você ia também nos eventos, você estava comentando antes que você ia nos eventos. Sempre para estudar, né? Ufologia, né? Sempre para os eventos. Né? Hoje eu acabo estudando também. Tem muito vídeo bom aí pelo YouTube também, né? De algumas pessoas sérias, né? Para palestras, né? Tem muita gente boa aí, meu. Nossa Senhora, tem muito talento aí, muito pessoal que traz para a gente informação de qualidade, né, Eduardo? Eu acho Então, que o Brasil tá difícil, mas poderia ter um canal aqui, é difícil, né? Específico para falar esses assuntos, né? Que os Estados Unidos tem, né? Mas é que é difícil realmente, né? hoje em dia, eu acho que o grande potencial aí são essas plataformas, né, por exemplo, o YouTube mesmo, Isso. outros meios de comunicação, por exemplo, mais digitais, que dá para a gente hoje falar sobre o assunto. Mas eu concordo com você. Antes eu lembro que no início dos anos 2000, final dos anos 90, nossa, como gostaria que tivesse um programa. Eu lembro que na época tinha um programa que era um canal que
só o pessoal que tinha mais, que era mais, tinha condição de vida melhor, que era para pegar, que era, como que era, da Sky na época, tinha o canal Infinito. Você lembra do canal Ah, Infinito da época? acho que eu já ouvi falar, sim. Aí você tinha que ter o melhor pacote lá, parece, para ter esse canal junto lá. Eu Nossa. nunca tive, depois eu fui, só tive ter acesso através da internet, né? Mas Sim. que fazia essa questão aí de falava muito da ufologia, né? E ufologia mais fazia várias coisas É, sérias ali. Inclusive eles fizeram do Caso Varginha, fizeram entre outros produções, né? é Naquela claro que época. eu lembro da TV Manchete, né? Nem existe mais. Alguns falam que vai voltar. Mas TV parece que tinha até Manchete. um programa próprio para ufologia, passava também, né? Eu vi um cara me mostrando, falei, nossa, sério? Então, A TV Manchete era muito legal, meu. Tem muita coisa relíquia aí que hoje a gente encontra no YouTube isso. da época. Inclusive teve uma vez que eu encontrei daquele é o Flávio Cavalcante, nem é da minha época, mas eu cheguei a É, assistir uns programas do Flávio Cavalcante, que inclusive ele chegou a entrevistar o Vilas Boas, naquele caso famoso dos anos 50, Vilas lembra? Boas. Nossa, sério? Chegou a Chegou a entrevistar entrevistar. ele depois de vários anos. Tinha muita coisa boa. Não sei se era da Manchete da época, mas eu me lembro que tinha vários programas, inclusive da Manchete, que a gente encontra hoje, né? Você lembra dos do Globo Repórter da época, Sim, que falava de sim. ufologia séria, o próprio Fantástico? O Fantástico falava muito. Eu lembro. Eu tinha 11, eu acompanhava, né, à noite, assim. Eu falei, nossa, ficava até. Acompanhava muito. Muito, muito, né? São coisas aí que os pesquisadores aí, vários em memória, que fazem muita falta, que eu sempre lembro, grandes amigos aí, né? Sim. Tinha um grande pesquisador aí, o grande Francisco Varanda, que era do Hum, interior de São Paulo, grande pesquisador, também já em memória, Claudio Covo, Wallace Albino, teve o Marcão Silva, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, Reginaldo Ataíde, entre vários outros aí, né? Que sim. traziam informações de qualidade mesmo, Sim. né? O pessoal fala também, que eu não vou lembrar o nome dela, representa lá o Rio de Janeiro, e faleceu, né? A Irene Grank, Isso, né? A isso, Irene é a matriarca aí, né? Segundo. todo Eu mundo não fala. cheguei a conheci a filha dela, muito gente fina, mas eu não tive a oportunidade de conhecer a Irene, só mesmo através das entrevistas e tal, né? Mas o Claudeir, esse pessoal, grandes, grandes pesquisadores aí que nos deixaram, Me deixaram, né? 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 É, acho que toda parte do Brasil do mundo aparece objetos não identificados, né? Em Minas, de algum lugar, as pessoas comentam alguma coisa com você? O pessoal comenta muito, né, de Minas. Tem vários locais realmente, se você parar para É, se você parar para buscar esse assunto em qualquer lugar que você for, você tiver a oportunidade daqui a pouco de perguntar para sim, as pessoas, assim, antes eu tinha mania de qualquer lugar que eu ia de diferente, às vezes do nada no bar eu parava para comer um negócio, na padaria, tal. Ô, viu, por acaso você mora aqui há muito tempo, começava a conversar. Por acaso você já viu objetos voadores não identificados vários anos atrás, né? E sim. aí, sempre, às vezes, por incrível que pareça, você tinha um relato ali ou outro, não dá para saber se realmente correspondia com Céu, a não é? verdade, mas era interessante, eu li, assim, né, esses relatos. Mas em Minas Gerais tem muito, né, tem vários casos ali, própria aquela região ali do sul de Minas é muito rica de relatos, muitas histórias. Tem lá o nosso amigo Marcão, se ele um dia, se ele assistir aqui a live, o Marco de Extrema, lá, Sim, Marco Antônio, né, que faz os eventos lá de Extrema, ele também tem vários relatos. casos, histórias Sim, lá que ele comenta, do sul de sim. Minas. O próprio São Tomé das Letras, a Iriwoca,
Você vai no Bairro evento. de Ilambari, que era um local onde a gente realizava uns eventos de ufologia, que fica próximo a São Lourenço. São locais de grandes manifestações, assim, segundo histórias e relatos, né? De... Minas tem grutas também, talvez algumas partes que lembram caverna. O pessoal comenta alguma coisa também, Marco? Comenta daquela parte ali de São Tomé, de luminárias, tem, obviamente, outros locais, Alfenas, Nossa, nossa. assim, locais que tem grutas, né? Assim, mas de avistamentos, aquela região ali, ainda, inclusive naquela época dos anos 90, era muito incrível. A Narimãe, que ela é lá de Minas, ela deve saber de muitas histórias lá decorrendo. Ah, ela é de Minas, não sabia. E então, ali, nossa senhora, sou de Minas. Quando a gente fazia evento lá em Lambari, a gente acho que fez 3 edições de um evento lá, Ah, um evento. de ufologia. E era Sim, muito legal porque vinham pessoas da zona rural, pessoas ali próprias da cidade, que vinham para assistir as palestras dos palestrantes, né, dos pesquisadores, e depois sim. elas interagiam com o pessoal, vinham nos relatar várias coisas que elas viram, vivenciaram, né? É, Então, eu acho muito interessante essa questão, assim. parece que as pessoas elas se sentem, como que eu posso dizer, um alívio ter visto um ufólogo para desabafar, né? Como se fosse um A gente desabafar. já sentimos isso em vários, assim, de eventos, mas esse de Lambari, que foi, assim, um local, né, menorzinho, assim, foi muito especial, foi muito interessante. Não que a gente atribua isso àquela questão extraterrestre, que Sim, são ETs, mas que algo muito estranho ocorre, né? concordo, Nesses sim. locais que são dessas características aí da ufologia, parecem, né, levar. E lá em São Tomé mesmo, também São Lourenço. Enfim, Sim. agora com o passar da pandemia, aí, se Deus quiser, tudo dando É, certo, os eventos vão começando a voltar, né? tá voltando. Né? Os eventos vão começar. Agora que aqui a máscara está sendo Né? facultativa, né? E da época, quais são os casos que mais te fascinou aí da Da época, ufologia? eu acho que pode Tudo. passar o tempo que for. Eu gosto muito da missão do prato, né? Da Operação Prata. A Operação Prata é incrível. Principalmente contado pelo. Como é que ele chama lá? Acho que é Cristóvão, né? Acho que é isso, né? O Peretti, né? Ah, o Capitão Hiroji Holanda? Não, não. Capitão G? Não. Não, é um outro que acabou contando essa história lá. Acho que é Vitória, acho que deve ser Ah, Vitória. o grande Vitório Pereira. Isso. Eu até errei o sobrenome dele. Desculpa aí. Não, É, imagina, que isso, o Vitório Pereira. Nossa, sou fã do grande Pereira. Eu sempre falo com ele aí quando eu posso. eu vi A uma gente teve a palestra dele. oportunidade de gravar com ele lá em Colares, lá, de carona com os OVNIs. Ele deu, né, a entrevista, entre outros ali. Eu tive lá no evento dos 40 anos da Operação Prato, que teve lá em Colares. Ah, Foi assim, teve. inesquecível, foi histórico, né? Foi, né? Poder conhecer algumas testemunhas da época lá, o seu Newton. Inclusive, eu fiquei hospedado na casa do seu Newton. Eu e o Luciano Vidotto, que é um outro ufólogo lá do Paraná, de Sim. Colorado, no Paraná. A gente ficou hospedado na casa do seu Newton, conhecido como Sim. Tenente, que ele foi atacado pela luz lá em 77, né? Ele foi atacado no pescoço, assim, pela essa luz. Ele estava dormindo na rede, na casa hoje da esposa dele, né? Na época ele namorava. Sim. E aí diz que essa luz atravessou aquela parte da telha, né? Assim, que era meio aberto também. E ele estava dormindo na rede, aí pegou no pescoço dele. Aí diz que ele começou a sentir um calor, começou a gritar. E aí acho que o pessoal lá estava na casa viu, e aí começou a gritar.
E aí ele levantou de lá, todo desesperado, e ele ficou com uma marca durante muitos anos aqui, né, no pescoço, e diz que muita gente ali do bairro, na época, saiu e viu essa luz que estava emitindo esses feixes de luz, né. Sim. Só que não foi, agora eu estou tentando me lembrar o nome do município que foi, porque foi um município que fica menos de 20 minutos de Colares. É um município, parece que fica 20 minutos de Colares ali, esqueci agora o nome do E município. teve um caso também que um deles era jovem, com 18 anos, demorou bastante tempo para voltar a andar por causa do feixe de luz, né? Oi? Teve um caso que um senhor lá, que eu acho que tinha 18 anos na época, esse feixe de luz, o jeito que jogou no corpo, ficou um bom tempo sem andar. Parece que esse caso Isso, também. isso, teve também, que ficou Teve, com dificuldade de locomoção, foi verdade. isso. É, Teve mesmo. A gente tive a oportunidade de conhecer, daí a gente entrevistou lá pro De Carona com os OVNIs também, o seu Rosil, senhor Rosil, que foi o sim, barqueiro escolhido pelo Holanda, né, lá para levar eles isso. na Ilha do Farol ali, né, Foi através dele que o coronel viu aquele objeto, como se é o corpo do ser? Foi que através eles dele? estavam, que era um objeto em formato de uma bola de futebol americano, e que ele viu que tinham como se fosse duas pessoas dentro desse É, objeto. Que isso. viu, cara, foi muito interessante que o seu Rosil, ele comentou, porque assim, ele não é uma pessoa que hoje em dia ele dá entrevista. Foi um jogo de cintura que a gente conseguiu para que ele desse a entrevista lá na época pro programa lá De Carona com os OVNIs. E aí, Sim, nos bastidores, podendo conversar com ele lá na casa dele, inclusive não só com ele, com a filha dele, com o filho, sim. ele relata que na época, inclusive ele falou, mas passou muito rápido ali no De Carona, no episódio, Sim. que quando ele estava na ilha ali no Farol, que é onde eles passavam a noite, eles saíam 6 da tarde, final da tarde, iam para lá, ficava até 6 horas ou até um pouco mais do dia Sim. seguinte, fazendo lá a Sim. vigília, e foram onde eles fizeram alguns registros. E uma das coisas muito interessantes que ele comenta, ele fala que os militares na época que estavam lá, eles tinham como se fosse um monitor daquela época, e que quando a câmera apontava nas luzes, né, o dentro do monitor aparecia o formato. Quando você olhava, você só via aquela luminosidade, então você não conseguia definir nitidamente o formato do objeto. Quando ele olhava no monitor, que acho que era um filtro que dava, eles conseguiam observar o formato dos objetos, então triangulares, discoidais, ovais, enfim. E Sim. o que o seu Rosil comenta é que uma vez, que é muito interessante, que eles estavam com os rádios, tudo, né, militar, e aí começou a ter interferência dentro dos rádios, e aí começaram a falar como se fosse um idioma no qual o Holanda e os outros militares ali não conseguiam entender. E aí o seu Rosil fala que diz que ele ficava bravo, batia assim na Nossa, pedra, outro e idioma. falava assim, que droga, eu conheço vários idiomas, e esse aqui eu não estou conseguindo me comunicar. Então, diz que houve uma comunicação que eles acreditavam que veio desse objeto, com essas falas estranhas captadas pelos rádios que os militares estavam portando na época ali. Ô, louco, gente. Nossa. Então tem muito mais casos, tem um outro pesquisador, cara, que deveria ter mais atenção, que é o Heitor. O Heitor, ele é um pesquisador que tem muito caso interessantíssimo lá, não só dos casos que ocorreram do Chupa-Chupa, da Operação Prato, mas outros casos também, né? E também é um dos casos mais fascinantes aí para mim também, Eduardo. Operação É, Prato Operação Prato, bem é rápido. incrível, né?
Entendi. Aí a Nahimãe está comentando aqui que o Goulart de Andrade, o grande Goulart de Andrade, que Ah, foi, é. que Eu foi não o conheço muitos, né? É interessante. É. que era lá do Goulart, que era do Comando da Madrugada, apresentador do, né, ele fez eu acho que foi o melhor, na minha opinião, a melhor reportagem do caso Varginha da época. Para quem nunca viu e tiver É. querendo ver, procura lá Caso Varginha, Comando da Madrugada. Ele fez a melhor reportagem jornalística do caso. E eu falei esses tempos atrás com a esposa, com a ex, né, a viúva, esposa dele, com os netos dele, para ver se a gente conseguiria uma liberação de um material para utilizar nesse documentário. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela comenta que o Goulart realmente acreditava no caso demais. Quando ele esteve lá, ele investigou o caso Varginha, ele viu vários depoimentos, inclusive de militares e de testemunhas também civis que participaram na época, acho que nos hospitais, enfim. Grande Goulart de Andrade, faz muita falta aqui hoje, né? E ela comenta também do caso Belê e da Noite Oficial dos OVNIs e Varginha aos prediletos dela. Legal, Nari. Show de Esse bola. daí já não é muito da minha época, mas é interessante. É, já ouvi um pouco É, dessa história aí. são muitos, né? Sim. O Brasil é um celeiro também ufológico, né? Tem muitos casos, se for ver, né? Assim, no Tem. âmbito ufológico. É verdade. Chegando a 1 hora e 11 minutos. Já, meu irmão, Rodrigo. É, Vamos, a gente pode marcar uma outra hora aí também, Eduardo. isso. Né? A gente pode marcar. A gente pode marcar. Pensado Senão aí. tem outros assuntos aí também, né? Com certeza. Acho que o Relax perguntou aqui, a pergunta é o evento de Varginha, um dia, dois, ao Relax. Correto? A pergunta é quanto tempo durou todo o evento de Varginha? Um dia, 2 dias? Quantas criaturas, população, de ter avistado? Então, a gente comentou um pouquinho mais no início da live, Sim. questão, né? E É. teve mais outras testemunhas que viram essa criatura lá, esse bicho estranho, que não vieram a público como as meninas vieram, né? É. E a gente teve contato com militares que chegaram a ver parte dessa criatura dentro dos hospitais também. E tudo indica que, do mínimo, foram 2 criaturas. Tem outros relatos que sugerem que foram até de 5 criaturas a 7 criaturas, né? Outros que sugerem. Eu Mas, quero até, eu quero até preservar o ufólogo aqui, não dizendo, mas ele falou que era 4, né? então, pode ser, a gente não sabe, são especulações, assim, né? O que se tem através É, de depoimento de testemunhas diretamente envolvidas, testemunhas diretas, são que foram duas criaturas. O que sim, se tem diretamente de testemunhas são sérias duas. envolvidas são duas. Mas existem outros testemunhos que dizem outras, que sugerem outras capturas, que sugerem outras criaturas. Então, que passariam de 5 a 7. Né? É. Então, fica nisso. Então, a gente não sabe, dá para especular mesmo de que tudo. Eu Né? perguntei para o Wellington, quando ele gravou eu, o Dirceu, que é o ufólogo, né, mais ele, Uhum. o terreno baldio, ele continua normal? Ele falou que tem que pagar para entrar, alguma coisa assim. É isso mesmo? Não, o terreno é o seguinte, o terreno ele é particular, né? O Sim, terreno baldio, sim, e ele é. E daí hoje, por exemplo, ele está fechado, porque o proprietário, obviamente, acho que enche muito o saco dele de querer entrarem lá. E aí, há uns anos atrás, eu tive contato lá com a parte de sim, Secretaria de Turismo, né, a parte da sim. Prefeitura, e aí a gente sugeriu que, pô, eles poderiam pegar aquele terreno, porque aquele terreno baldio, é o único terreno da Rua Benevenuto Brasvieira, se eu não me engano, um dos únicos terrenos, se não o único terreno que se É. tem ainda naquela região. Ah, sim. E não vende aquele terreno, o cara já botou, até já baixou o preço e não, parece que não vende aquele terreno. Daí Ah, a prefeitura estava tentando negociar uma parte de permuta lá para ver se eles conseguiam
reaver o terreno para fazer uma exploração da questão turística, porque eu acho legal, inclusive, preservar a história, a memória da cidade ali. Mas tá do jeito da época que as meninas observou a Tá do criatura lá. mesmo jeito, Eduardo. O Tá do muro, mesmo. né? O muro, né? Até aquele atrave que Sério? tinha, né? Tudo tá do mesmo jeito, Olha, Eduardo. incrível. E a gente gravou lá dentro. A gente gravou lá com as Ah, meninas, relembrando, né? Esse documentário aí vai ser lançado lá por outubro ou novembro desse ano. elas estão nesse documentário? Então, todas as testemunhas do caso estão nesse documentário, entendeu? Todos estão todos com entrevista e ainda tem mais as entrevistas que são com essas pessoas que eu mencionei na live, que são testemunhas militares e testemunhas do hospital, que vão falar pela primeira, assim, algumas delas pela primeira vez, e uma delas é a principal testemunha da época, conseguido aí pelos grandes ufólogos da época, o Vitório Pacatini e o Birajara. Aí Claudeiro, Petit, enfim. Eu acho que com essa mudança da mídia, os meios de comunicação é bem mais próximo, talvez essas pessoas tenham uma certa coragem. Você acha que mudou alguma coisa dos tempos para cá, você acha, Marco? Assim, com essa Então, tecnologia, que hoje, assim, não estou dizendo que na época não tinha, mas assim, tem um empenho muito grande, principalmente por especialistas, principalmente nessa parte de, como que chama aquela parte? De hipnose, regressão, enfim, né? Pra, se a pessoa quiser realmente fazer, né? eu acho que, assim, eu teria que procurar um profissional realmente sério, porque hoje em dia tem muita gente que fala que faz hipnose, não é bem assim, conversando lá com o psiquiatra, que é o doutor o Luciano Isso, Estanca, exatamente. o doutor Luciano Estanca, que é psiquiatra, o próprio psicólogo Ataíde Ferreira, lá do Mato Grosso, que está acostumado, então não é bem assim, tem que ter uma cautela ao fazer a hipnose. Nem todo mundo utiliza a hipnose da maneira correta, segundo esses É, profissionais mesmo formados, enfim, né, nessa questão. Mas sim, é possível, acho que ter como ferramenta ali para um estudo, né, quanto a essas pessoas que dizem que foram abduzidas ou que tiveram experiências, né, acho válido. é Mas porque hoje eu acho que tem uma certa preparação para essas pessoas, realmente, né? Acho que antigamente, acho que as pessoas, pode ser que seja engano meu, uhum, tinha um certo receio de contar, né? Acho que hoje em dia as pessoas têm mais coragem. Eu penso assim, né? Pode ser que seja, né? é. Depende da sua visão também, né? Eu Não, sim. quero, eu quero desejar antes uma boa noite para o ufólogo José Vanderlei, que já participou do meu canal aqui. Ele tá junto com o Lauzide, né? O Lauzide anda muito com o Petit, né? Também. Que legal, um grande abraço aí para o José Vanderlei. Valeu Acho que aí todo pela mundo conhece. audiência. Show de Exatamente. bola. Já Valeu, participou. José. Inclusive, ele tá para marcar comigo aqui, né? Ele falou, oh, vamos gravar. É que ele tá Isso, naquele vem aqui, projeto. José. Vem Ele falar tava, aqui suas experiências, suas pesquisas aqui pra gente, né? ele estava gravando e ajudando naquela. Como que fala? Aquele projeto lá do Piauí. Você sabe, Ah, será que estava a Mônica de com Mineiro. Samuel Carvalho, será? Não. Eu não vou lembrar os integrantes que estavam lá, né? Uma é Uhum. a Mônica de Mineiro, a Margarete, outros, né? Ele Então, comentou aqui, ó, nossa, o que falar sobre. é isso, ele fez uma pergunta para você aqui. Então, eu estou desatualizado porque não tive tempo de olhar, José Vanderlei, esse tempo que eu estou aqui, eu não tive tempo de analisar, mas eu recebi várias notificações desse disco, que vários outros OVNIs que apareceram em vários vídeos lá da guerra com a Rússia, né, da Rússia com a Ucrânia. Mas, É, infelizmente, eu estou desatualizado quanto a essas informações, peço desculpa. é, parece que é verdade que os militares acabou vendo, mas tem que saber se é verdade, porque o pessoal tá mandando nas redes sociais, mas tem que saber se é verdade, que fala que Hoje em dia, né, tem muito. uma nave atingiu um tanque. Será que é verdade? Ah, não, verdade, ó. É Isso, eu vou verdade. falar para você, agora que você comentou isso, eu lembrei aqui que É, mandaram para o James aqui essa informação. Inclusive, ele chegou até a publicar isso.
Bombou aqui no Brasil, no Face, Ah, é? as informações. Estão mandando, vai saber se é. Uns falam que é, né? Eu ouvi falar sim, através do James aqui, que estava com esses pesquisadores aqui americanos, que comentam que estavam verificando se realmente era real. E daí me parece que o próprio Luiz Elizondo, Sim, né, eles estavam lá tentando verificar, checar essa informação, se ela procedia realmente ou não. Mas não sim. teve uma possível, assim, né, pelo que eu fiquei sabendo. É porque o boato, eles falam que esses comandantes da Rússia e da Ucrânia, nesse confronto aí, eles estavam observando mesmo esses objetos, né? O Marcos, né? Aí tem que saber se realmente, né? Alguns falam que sim. Né? Inclusive, o Riba, né? Um ufólogo aqui, Ah, postou no sim, Instagram. Ele falou que o amigo Riba. não tem ninguém que conhece o Riba, né? Todo mundo. Ele gravou comigo aqui com aquele outro ufólogo, o Wagner, né? Que é de Ribeirão. Não é Ribeirão, como chama a cidade? São José do Rio Preto. Uhum. Show. Ele perguntou aqui se você sabe alguma coisa sobre a arcas voadoras. Não sei em qual aspecto das arcas voadoras, a gente tem relatos, né, de objetos em formato de arcas voadoras, mas eu acho que não é isso com certeza que ele está querendo se referir. Não estou Sim. lembrado agora, José. Acho que você tem que vir aqui no canal e falar sobre esses assuntos aí também, que são muito interessantes, né? Sim. Eu estou lendo aqui o comentário também da Ana Riman, Tá na Rimã? falando, costumo fazer uma analogia com o caso Varginha, um Sim, caminhão sim. levando gado, se acidenta, o motorista foge e deixa os boizinhos para trás. Exatamente. E na Remanha é interessante assim, essa família que a gente foi lá, que Sim. comentou, que falou lá dessa nave pairando lá por 15 minutos, esse avistamento deles, né? Olha, aí é história, hein? Assim, me parecia que eles estavam procurando, né? Ele fala, estava procurando alguma coisa. E no início do documentário, né, quando a gente foi, que vai aparecer, que a gente foi fazer o James quis fazer como que fala, uma entrevista nas ruas, por exemplo, a gente chegou lá no centro de Varginha, escrevemos nos cartazes, se você sabe de alguma coisa do caso de 1996, por favor, fale conosco. E aí ali no movimento ali do dia a dia, ficamos 2 horas ali e conseguimos várias pessoas que vieram que falaram a favor do caso e obviamente contra Sim. o caso. Mas teve algumas questões interessantes ali que relatam o mesmo tipo de relato que foi comentado pela essa família, que falam que pareceram um objeto também que estava procurando alguma coisa, que foi uma testemunha que viu junto da mãe naqueles dias de janeiro. Também não se lembro a data exata, né? E então, que a Nahi comentou sobre essa questão, né, do gado, esse acidente, o motorista foge e deixa os boizinhos para trás. Eu acho que deve ter tido, segundo o relato deles, houve uma tentativa depois de, não sei, né? Se realmente era extraterrestre, houve uma tentativa. Mas por isso que eu falo que depois desses relatos dessas pessoas aí, sugere muito que era alguma coisa muito estranha, né? E segundo o senhor, ele fala que o formato do objeto era um formato mesmo discoidal, sem barulho nenhum, e que dava para ver muito a olho nu, assim, e não estava longe, estava mais ou menos na altura de um poste de luz, né? Sim. Ele falou aqui o que é. A teoria das arcas voadoras são naves Oh, deixadas para serem ativadas em um determinado momento e a Rússia estaria em busca de mais uma. É, ah, ele falou isso. entendi, José. Eu acho que eu li alguma coisa que eles teriam a Ucrânia, que o verdadeiro intuito dessa guerra é porque eles teriam alguma coisa escondida lá na Ucrânia. Eu vi esses boatos, eu li alguma coisa assim nesse meio tempo, nessa correria, sobre isso, né? Não sei Sim. se seria mais ou menos isso também, José, mas te agradeço aí o esclarecimento, né? É que cada.
eu penso assim, cada ufólogo tem uma forma de trabalho. Às vezes eu acho que é bom ter, né, essa união Não, isso é cultural. excelente ter, porque um aprende com o outro, eu acho, né? A gente Figurinha, vai. né? Cada um tem um, né? Acho que quanto Bacana, mais assim. gente, né, fazer esse trabalho sério, assim, pô, Sim. mais é a gente que ganha com tudo isso, né? Bom, Marco, você teve algumas participação com o Carona OVNI, né? Você Oi? teve, né? Você teve algumas participação com o Carona OVNI, né? Eu vi algumas gravações, né? É, eu tive a Não- oportunidade de ser convidado para fazer a consultoria da série, Sim. né? E aí eu acabei participando de um episódio lá que foi do caso Varginha. E, legal, José, pô, show de bola. Aí eu tive a oportunidade de participar de um relato, de um episódio lá do De Carona, que foi do caso Varginha, mas a gente, pô, o Fredão, se aproveitar, o Fredão vai assistir, você podia chamar o Fred para fazer também um. O Fred é o Se- apresentador do De Carona com os OVNIs lá, Será né? que ele aceita se você me É indicar? assim, eu falo com ele, você faz uma live com ele lá, ele é muito Sim, bacana, meu irmão. sim, A irmão, gente tive a oportunidade de gravar com eles, sim. fazer a parte lá da equipe, né? A gente gravou em 11 estados brasileiros, foram 13 Olha, episódios, várias testemunhas, amigos, pesquisadores, ufólogos participaram também. Gostaria de deixar um abraço para todo mundo. Foi uma oportunidade, um momento também mágico, assim, de poder. tem alguns episódios que eu gostei muito, nossa. Teve aqueles casos lá do norte também, que pô, tive oportunidade de estar lá com eles, né? Por exemplo, o caso Barroso, que foi aquele caso trágico, infelizmente, o próprio da Operação Prato, o Sim. caso de Guarabira, de Eu gostei daquele. 96, o próprio Eu caso do gostei daquele. Chupacabras, que é um dos casos que eu mais acho interessantes. Ele foi lá, né? Eu vi isso aí. Foi numa A gente fazenda. foi. Foi no Paraná, né? Se não me engano. Isso, a gente foi lá em Campina Grande do Sul gravar esse episódio, né? Todos os episódios. E São Tomé das Letras, lá na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro também. E parece que o chupacabra tem outros formatos também, não aquele, o basicão que parece que uma criatura assim, meio baixinha, cabeçuda, né? O Parece que existe. Chupacabras, ele, na verdade, ele tem alguns desenhos de características um pouco que não são tão parecidas, mas elas, assim, não são a mesma, mas elas são similares. Se Similares. você vê, assim, o Sim. caso, o Chupacabras é um dos casos que mais intriga, assim, porque depois que eu assisti, inclusive, lá do documentário, o próprio Carlos É, Machado, realmente essas criaturas existem mesmo, né? Porque tá principalmente tendo, tá tendo uns casos na América do Sul agora, dessa recente de ataques. Inclusive, eu entrei em contato com um pesquisador de lá, mas ele não me respondeu ainda, eu queria saber. Por volta da aquela Colômbia, aquela que o Paulo Aníbal Equador. gravou lá em Peruíbe realmente pulou no canil, né? E acabou matando o cachorro, a criatura. Aquele caso, na Inteiro, né? época, a gente foi investigar esse caso na época lá no sítio da Xalana, que foi em Ah, 2008 que aconteceu a morte, porque foi logo um mês depois do caso que aconteceu no bairro São José, lá em Peruíbe, que teve um suposto pairamento de objeto voador não identificado que amassou lá as plantas, as taboas, num sentido horário, e as bordas das taboas, elas ficaram queimadas, né? A gente constatou aí depois de um mês, a gente chegou lá no sítio da Xalana e ocorreu aquela morte daqueles 4 cachorros, que foram casos muito estranhos que ocorreram lá, inclusive que, assim, o mais estranho foi que a baia onde estavam esses cachorros que foram mortos, eles estavam trancados com o cadeado, e aí no outro dia esses cachorros eles foram encontrados do lado da baia, do lado de fora, com o sim. cadeado trancado, entendeu? Nossa. Então tem essa questão, e daí depois também que retiraram os órgãos genitais deles, ó, os testículos dos machos. E segundo o veterinário na época, diz que pô, ele ficou impressionado com a precisão dos cortes que foram feitos nesses animais. Né? E aí Nossa. depois teve os funcionários ali da Xalana, ali do sítio dela, que relatou o avistamento de luzes estranhas naquelas noites ali.
né? Então Vixe. ali é muito misterioso ali. É difícil falar se realmente o chupacabra ou cabra vem de alguma nave ou são intraterrenos, né? Então, tem dois fatores, porque assim, o caso do chupacabras ele explodiu em 95 lá em Porto Rico, né, com vários ataques a esses as animais, né, das características do chupacabras, ovelhas, galinhas, enfim. E alguns relatos reportam que viam esses luzes e teve uma senhora muito séria que diz que não só essa senhora, com uma outra testemunha que diz que viu como Sim, se fosse uma luz assim de um objeto que saiu e uma horda de chupacabras descendo, tipo na sim. luz. Parece ser meio louco essa história, mas foi considerada na época e tudo. E daí ocorreu. Sério? Nossa. E em 97, o Carlos Alberto Machado, lá naquela região do Paraná, ele chegou numa noite onde estava ocorrendo aqueles ataques, que ele estava fazendo as investigações e gravando, ele conseguiu filmar um objeto voador não identificado muito assim Sim, impressionante, que ele estava no tripé com a câmera e esse objeto, você via a luz, ela começou a andar vagarosamente para o lado e aí tem uma hora que ela oscila, né, a luminosidade e daí de repente ela desaparece e daí o que acontece? No dia posterior, que era o dia que foi à noite, é gravado logo na parte da manhã, eles resolveram ir aonde que essa luz estava sim. na parte da manhã. Por exemplo, pairado, eles viram que era tipo uma fazenda. Eles foram, tocaram na fazenda lá e aí descobriram que nessa fazenda, nesse sítio, aliás, não era nem fazenda, era um sítio, tinha havido ataques aos animais. Nossa. Então, por isso que a gente às vezes faz referência a essas luzes, a esse fenômeno de OVNIs, a questão dos chupacabras. Eu estou tentando localizar aqui nos meus arquivos esse vídeo para ver se eu consigo, pelo menos, Seria compartilhar interessante, né? com vocês aqui para jogar aqui, mas eu não sei que eu tenho tanta. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar esse vídeo do Carlos. Eu já mostro mais ou menos como que foi essa vez. Sim. Foi muito bem gravado. Bom, eu acho que eu não vou achar, tá meio difícil aqui, mas vocês encontram nesse documentário que eu mencionei, que é o Sim. Dossiê Chupacabras, pelo Carlos Alberto Machado. Tem no meu canal, Marco Leal, lá vocês encontram esse na íntegra, esse... Sim, se você quiser também, quando terminar esse vídeo, pode deixar também o link no chat lá, né? Também. Ah, legal, vou Tem deixar. recadinho lá. Escreve lá, olha, aqui veja o vídeo que eu falei. Também dá para fazer isso, né? Beleza, vou fazer isso então, Eduardo. A gente já chegou, Isso. já ultrapassamos o horário aí, né, meu amigo? Não, mas fica tranquilo, é isso aí. Isso aí. Aqui no Brasil é meia-noite e 14. Ah, beleza. É aqui agora, por causa do horário de verão, só estou uma horinha aí atrás de você. Sim. O Né? Ronaldo fez uma pergunta aqui. O Ronaldo, como estuda muito ufologia, vamos ver se ele aceita amanhã, né, gravar aqui. Ele perguntou se você já estudou o caso do senhor Samuel Freire. Não, 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 não. não, Ronaldo, não cheguei, não estou lembrando. Interessante, gostaria de saber sobre esse caso. Você vê, são tantos casos que às vezes a gente desconhece. São muitos casos que Tem às vezes, muitos casos, nossa. Tem um caso de Santa Catarina que eu achei muito interessante, que esse homem ele demorou, deu uma impressão, depois de 7 dias ele voltou, né? Esse caso é legal, que as filhas Ah, contam, né? sim. Interessante esse caso. É. Ô, Marcos, me fala uma coisa. Você acredita assim, que hoje em dia é difícil, porque tem que investigar, mas casos de seres que parecem humanos, tem alguns casos que talvez alguém já viu assim? Então, teve o caso lá da Maria Sintra, que foi Maria aquele. Sintra. E o caso do Toribio Pereira, que foi um pouquinho mais posterior, foi um mês e pouquinho depois. O caso da Maria Sintra aconteceu no dia 25 de agosto de 68. O Toribio Sim, Pereira, eu acho que foi no dia
3 de outubro de Esses 60. pareciam nórdicos, né? Eles pareciam Talvez. pessoas normais, assim, humanos, até a segunda Maria Sim, Sintra, ela comenta sobre eles eram altos, né? essa mulher que bateu lá na porta, ela estava dormindo, né? Era um sanatório na época que era responsável por tratamentos daquela doença de tuberculose que estava muito em alta na época, e ela morava lá no sanatório, né? E aí era Isso. por volta de umas 5 da manhã, ela escutou um barulho como se fosse de uma embreagem de um carro, e aí, quando ela olhou na janela, ela escutou um barulho também batendo na porta. Ela morava no primeiro andar, ela olhou pela janela, ela viu uma moça na porta. Ela falou: ué, que estranho, será que é internação? Aí ela pegou e desceu e atendeu a porta. Falou: pois não. E aí viu que essa moça estava com uma garrafa na mão e como se fosse uma garrafa na mão, né, ali. E daí ela achou que era que a moça não respondia ali muito. Falou, pois não, acho que ela não respondia. Daí a Maria Sintra pensou, acho que ela quer água. E logo ali no hospital tem um corredor que você vai através do corredor e você chegava a um bebedouro que tinha ali. Ela Sim. falou, acho que ela quer água, tá com a Ah, garrafinha tô lembrado agora e com desse uma caso aí. canequinha Sim, na mão. sim, Daí isso. ela vai lá, enche, né, e tenta puxar papo com a moça. A moça disse que estava trajando uma roupa cinza, também com coberto a cabeça, né, só com o rosto de fora. Diz que era uma moça, aparentava uns 30 anos, uma moça muito bonita, com os olhos verdes, e que ela ficou Hum, no momento que a Maria Sintra encheu a garrafinha dela, estava enchendo a garrafinha, ela ficou de olhando para um portão que tem logo à frente, ali, e ela viu dois Fuscas na época. E um carro era o carro do médico plantonista e o outro carro do diretor do sanatório. E ela ficou olhando, e a Maria Sintra viu que ela estava olhando, falou assim para ela: esse carro aqui é o carro do médico plantonista e esse sim. outro aqui do diretor. E a moça, né, tal, aí diz que ela só ficava, hum. E aí, quando a Maria Cinta devolveu a canequinha para ela, disse que a garrafinha, ela tirou a canequinha, colocou a água, bebeu um pouco, aí disse que colocou a mão no ombro da Maria Cinta e falou: embaúra, embaúra, embaúra. E saiu andando. E foi pelo um outro lado do hospital ali, por uma outra porta, que não pela mesma que ela tinha entrado, pela uma Sim. outra ali. E aí, quando ela saiu, a Maria Sintra resolveu seguir ela. No momento que a Maria Sintra sai do hospital, ela fala que ela vê um objeto em formato de um sino Isso, flutuando a poucos metros do chão. E aí diz que isso. tinha como se fosse uma escadinha. Essa moça subiu nesse objeto, nesse sino, ela falou pratão. E aí diz que no momento ela falou que conseguiu observar que tinha mais uma pessoa dentro desse sino, desse aparelho, que ela menciona inclusive a palavra aparelho, que é muito clássico dos relatos antigos, né? A palavra aparelho. Isso. E aí ela vê, diz que mais uma pessoa, mas ela não conseguia identificar se era homem ou mulher. E aí esse sino ele levantou o voo, e no momento que ele levantou o voo, diz que as luzes de Linz e as luzes do próprio sanatório e da cidade de Linz diz que apagou. E tudo. Nossa, Ela falou que ela pagou começou a tudo. ter aquela questão fisiológica de urinar. Isso, tô lembrado disso. E aí ela pegou e foi, contou para o administrador, o pessoal tirou sarro dela. Aí ela veio, falou que ia embora de lá, ficou muito chateada. Só que daí ela pegou e levou o administrador para ver o local de onde teria sido essa suposta pairamento, e no Parece que pairamento deixou marca lá, né? Da nave, chegou a né? chamuscar ali a mata que estava do lado de fora, e aí ele Sim. acreditou nela, que alguma coisa tinha acontecido. Daí eles ligaram para o único batalhão que tinha lá das Forças Armadas, que era do Exército. Eles foram investigados, eles falaram, como isso o relato da Maria Sintra era algo que veio do céu e tal, eles falaram, aí eles passaram para a aeronáutica. Aí depois o Major Zani da aeronáutica foi lá, investigou, aí o CIOANE, o famoso CIOANE aí, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, foram lá e Nossa, pesquisaram já. esse caso, tiraram as fotos. Esse caso eu tive lá em 2020, em Linz, nesse sanatório,
conhecer o local, fotografei, tirei fotos lá, vi onde que eram os locais, e aí eu consegui conhecer, conversar, entrevistar, inclusive, um radialista de 82 anos, que na época era o comunicador da cidade, que entrevistou tanto a Maria Sintra quanto o Turíbio Pereira. E o caso do Sim. Turíbio é um outro caso que muito interessante que aconteceu um pouquinho Esse eu nunca ouvi falar. de um mês, no dia acho que 3 de outubro de 68, onde ele era um tratorista Sim. da prefeitura de Lins. Ele estava naquele local descendo com o trator, e aí ele fala que ele viu uma nave, um disco pousado, tinham 4 homens, diz que 2 seres para fora, um dentro, e ele comenta que tinha um painel que parecia um piano, e aí ele falou que quando esses homens eram homens com túnicas e com como se fosse uma sandália, lembra daquelas sandálias egípcias que eles Sim. usavam na época? Diz que Sim. tinham essas sandálias, e aí ele pegou e disse que um deles viu e atirou tinha tipo uma caneta, alguma coisa na mão, uma arminha, que saiu um laser, e aí ele estava em cima do trator, chegou a paralisar ele enxergou quando eles chegaram próximo ao Nossa. trator, olharam, começaram a olhar o trator, depois voltaram para esse objeto, esse discão, que ele falou que era um pratão, né? E aí o pratão foi embora. E o seu Silmar, que foi esse radialista que eu entrevistei, ele comenta que na época ele foi entrevistar o senhor Turíbio, e o Turíbio comentava, parecia muito, muito sincero. E o Turíbio acabou levando o seu Silmar para o local onde a nave estava pousada. E aí estava a Ah, marca também. E o seu Silmar comenta que na época, por causa da histeria coletiva que estava acontecendo, o prefeito de Lins pediu para cimentar o local, para ô, ninguém ir louco. lá e tal. Então foram não somente esses 2 casos, mas vários outros casos. Depois eu tive recolhendo recortes lá de jornais da Nossa, época. então o Lins tem casos ufológicos, então, né? Lá é muito incrível. Então são casos que foram investigados pela aeronáutica. Depois ele comenta do Major Zani, que teve que ir lá fazer uma coletiva de imprensa para tipo assim, tranquilizar toda a população de Lins, porque não era só esses casos que correram diretamente de contato de terceiro grau, mas teve outros casos que ocorreram também de avistamento de luzes que perseguiam os carros, e como o seu Silmar ele era o radialista da principal rádio daquela época, então ele recebia muitos relatos da época. Eu vou soltar aí em breve esse material que eu tenho no meu Olha que canal legal. de entrevistas daí entrevistei uma parente da Maria Sintra também. São casos assim que realmente Sim. parece que aconteceu o fato, sabe? Legal. E se caso você tiver um dia uma imagem, quiser passar aqui, a gente pode ver outros assuntos, né? Sim, não, com Legal. certeza, eu mando sim para você, meu amigo. O José Vanderlei ele perguntou aqui se acredita que se houver uma invasão de extraterrestres, você acredita que eles podem destruir, ocupar a Terra? Algum relato de pessoas abduzidas? Então, é interessante essa pergunta. Eu posso especular, né? A minha opinião. Acho que. Será que se já não. Por exemplo, se eles quisessem, né? Se a gente tivesse autorização, talvez, ou se eles pudessem já não Sim, ter invadido aqui, né? A gente não sabe, obviamente, não tem capacidade assim, de imaginar o tamanho do universo, né? é, Mas com certeza se essas civilizações mais avançadas, talvez, será que elas já não estariam aqui dominando o planeta Terra, a gente como os escravos, como retratam muitos filmes de Hollywood, várias produções aí, eu acredito que, quem sabe, né? Assim, às vezes eu penso que já poderia ter ocorrido isso no passado, mas a gente nunca pode é. cuspir para cima, vai saber. Mas eu acho que também deve ter Valeu, raças que devem José. ter uma alta consciência também, né? É, Eu acho que também tem, né? eu acho que deve ter algum, não sei, às vezes, não sei se pode se tratar de algum pensamento religioso ou filosófico, mas É, ao acreditar que existe sim uma
uma lei universal ali que não possa, não sei, entendeu? Mas Que eu deve ser digo, cada o uma que você acha? hierarquia, né? Uma hierarquia diferente, né? Deve ter É. isso aí. O que o José acha? Você acha, José? Deixa sua opinião aí pra gente. Deixa. É uma coisa a se pensar, né? Bem. Bem. Mas eu acho que o interessante, né? É igual no filme Livro Azul. Se eu não me engano, acho que começaram nos anos 40 a estudar ufologia, né? Acho que é por aí, né? Mas até você falou essas histórias de Lins, né? Já tinha essa equipe, né? O interessante é isso, né? Aí É, começou a se espalhar no mundo inteiro quando começou, acho que com os americanos. E embora a gente não tem muitas informações da ufologia na antiga União Soviética, na Rússia, né? Mas são histórias fascinantes também. Fala muito dos Estados Unidos, né? Então, é, a sim, gente. então. Esse caso, por exemplo, lá que já tinha essa equipe, né? Você pensar em final de 68, 69, Boletim do Cioane de 69, Sim. era esse grupo da aeronáutica seleto ali que fazia essas investigações de OVNIs. E todo mundo hoje pode encontrar na internet, tem os boletins do Cioane reportando todos esses ocorridos, não tipo assim, no interior de São Paulo, ali Lins, Tatuí, Uhum. Marília, Bauru, e aí você Bauru. pega o boletim, você abre, você lê, você vê o, o relatório deles descrevendo o relato dessas testemunhas, inclusive com desenhos. Às vezes eles detalhavam ali avistamento, longitude, altitude de alguns casos, É, como teve da Operação Prato, né, que eles relatavam isso também, da época. Então, pô, desde essa época já existia um grupo que investigava isso, é porque realmente o fenômeno é real. O fenômeno não se não sabe realmente, a gente especula o que é, mas que existe alguma coisa muito além, existe. Né? tinha uma moça que uma vez, faz tempo que as fotos eu não mandei analisar. O apartamento Uhum. dela ficava perto de uma lavoura de cana e ela tirou foto dessas sondas que estavam perto dessa lavoura. Interessante. Só que parece que era real, mas também tem que confirmar, né? É interessante. Então é duro, né? O Ronaldo aqui, nosso amigo, está perguntando qual, dentre os vídeos, né, de OVNIs, qual que mais me impressionou. Assim, eu acho que tem alguns, poucos, bem poucos, assim, que, poxa, tem um Isso. de Duque de Caxias, que aconteceu em abril, acho que de 1996, que foi filmado, era um menino que estava num prédio, ele estava filmando a Lua, e acho que no momento que ele foi tirar o zoom, ele conseguiu pegar um objeto que você vê nitidamente que ele é um disquinho voador, assim, você vê um disquinho mesmo. Inclusive ele comenta, é um disco, mãe, né? Ele fala, inclusive, com o sotaque carioca. Esse vídeo você pode conferir no Comando da Madrugada, que foi referente ao caso Varginha, que Sim. o Birajara Rodrigues ele mostra no meio, acho que do Comando da Madrugada, esse vídeo. Sim. Que na época foi feito sem nenhuma inserção gráfica, na época o Claudeir Covo, que analisava os vídeos, acho que analisou também, então esse é um dos vídeos que me impressionou. Teve um outro vídeo também, o caso de Capão Redondo, de 98, que é aquele que Capão aconteceu Redondo. na Sim, em sonda, São Paulo, né? lembra? De outra criança também que filmou ali o movimento daquela sonda, o Ricardo Sim. Varela, junto do Claudio Covo, o Ricardo Varela, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem muita experiência em análise, né, dessas imagens. Ele mesmo achou aquilo lá, não tinha uma explicação para aquilo, né? Então ficou ali na característica dos OVNIs. Deixa eu pensar. Tem essa própria do Carlos Alberto Machado que ele fez em 97, lá Sim. lá próximo a Campina Grande do Sul, no Paraná, quando estava ocorrendo os, os ataques do chupacabra. Você vê uma luz, mas você vê a movimentação dela, assim, aos poucos. É muito interessante também, devido ter essa outra
essa outra questão dos ataques dos animais misteriosos lá e tal, né? E tem com certeza algumas outras também internacionais interessantes aí. Então, aquele assunto que o José estava perguntando sobre destruirmos ou ocupar a Terra, ele falou que na visão dos abduzidos, Uhum. a sua moral não permite a invasão se depois da destruição e a reconstrução. Falou isso, né? Entendi. Falou isso, né? Na opinião. Interessante. Uhum. É, Isso aí. interessante. Isso aí as pessoas Legal, que José. comentam. Mas eu acho, assim, na minha opinião, algumas coisas que as pessoas comentam na nave, a pessoa pode achar, mas eu acho que tem algum fato sim, né? Tem, porque a pessoa não, né? Claro que você tem que ver se realmente a pessoa estava falando aquilo mesmo, né? Mas Uhum. tem essa coisa. É. Show de bola, meu amigo, grande Eduardo. Aí ele perguntou se destruísse por guerra nuclear, eles teriam ferramentas para transformar a radiação nula até em fertilizante. Sério? Eu não sabia disso não, José. É, José tem que vir aqui no seu canal para você é, entrevistar ele também, Eduardo. eu já gravei várias vezes com ele, né? Ele anda principalmente com o Alexandre Lauzide também. Uhum. Ele vai voltar aqui. Show de bola. Então, Então é muitos isso. assuntos, muitos assuntos interessantes aqui, na verdade. É, com certeza. Sim, É um assunto muito vasto que dá para ficar horas, dias aí comentando, né, sim, Eduardo? sim. É, isso aí. Então, chegamos então a 1 hora e 51 minutos. Nossa, como passa, não? Passa, passa. É, você acredita, o Marco, que assim, a ufologia brasileira, você acha que precisaria tentar investigar mais coisas em relação a várias histórias? Enfim, o que você acha sobre isso aí? Porque o interior, o pessoal comenta muita coisa mesmo no interior, né? Muita coisa. Eu acho que quanto mais tiver investigador sério de campo que vá pesquisar, trazer as informações e para uma Sim, análise, muito interessante. Acho que seria primordial, né? Por mais que a sim. gente entenda que não é fácil hoje devido à questão financeira também, né? E também, É, eu vi então, dizer que tem países que dão um suporte em relação a isso, né? aham. O país, como que é? Desculpa, acho que cortou aqui. Alguns países ajudam, né? Porque às vezes não tem assim aquele apoio governamental, né? É, Até o pessoal da arqueologia às vezes fala, e também a astronomia, né? se tem essa questão, né, do interesse por parte deles, é secreto, é por parte deles, É é uma coisa que secreto, eles é. investigam para eles ali, o segredo Sim, militar, como o próprio Pentágono aí, né? sim. Então, Ó, e assim, eu particularmente, pode ser que a pessoa pode achar um exagero, até porque o TED já veio aqui em meu canal. Mas eu acho que talvez deve existir esse exército não governamental que diz que tem uma equipe própria quando cai um objeto, né? Tem até uns biólogos, né? Enfim, não sei, mas eu acho que pode ser que, né? não dá para a gente ter certeza, né, de nada, Sim. assim, mas é o que falam, né? É, Esse, mas com certeza há um interesse pelas Forças Armadas, sim, nesse assunto, eles investigam realmente de maneira mais sigilosa, obviamente. Eles publicam o que eles acham, o que, por exemplo, o que eles querem, né? Assim, de que o sim. fenômeno existe. Por exemplo, no Brasil, que foi liberado aí mais de 11 mil páginas de, de De documentos, né, de documentos, documentos, sim, né, oficiais aí da aeronáutica, como a maior parte da aeronáutica, Estados Unidos agora que veio com essa questão aí,
2020 do OVNI lá, que foi filmado, né, pelos pilotos lá, o Pentágono veio, né, comentar sobre isso. O próprio José Carlos Pereira, que foi um das altas autoridades, que infelizmente já é em memória, que foi uma das grandes autoridades aí, chefe do Estado-Maior brasileiro, que nos deu entrevista dizendo que realmente o fenômeno ele existe, mas que 2% somente de todo que é reportado não tem explicação, e que ele foi um mentor, um criador de um formulário chamado Trafigotel, que serve para todo mundo, que todos os pilotos civis, não civis que tiverem avistamentos de OVNIs virem a relatarem, né, nesse formulário. Então você vê por parte aí que as próprias altas autoridades aí confirmam o fenômeno, né? Confirmam o fenômeno. Eu acho que no momento, eu acho que está bom um pouco, né? Podemos então encerrar um pouco aí? Vamos encerrar então, Eduardão, também. Aqui, o cachorrinho aqui, ó, o Duque, ó, deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Ele tá chorando, que acho que ele tá querendo ir. Que legal! Duque the Booties, tá? Eu quero agradecer o Marcos Leal, e em tudo aqui, eu acho assim, tiveram grandes em Minas Gerais pesquisando os casos de ufologia aí, né? Mas eu acho que o Marcos também representa bem Minas Gerais, né? Representa bem. Né? Imagina, que é isso. Você faz o trabalho em campo. Porque, assim, o fórum tem que fazer o trabalho em campo, né? Eu penso assim, né? Tem que fazer um trabalho em campo. Né? Uhum. Né? E eu gostaria que você deixasse suas palavras finais, o Marco Leal. Então, pô, eu queria agradecer você, Eduardão, aí, um bate-papo aí, né, geral. Sim. Pela essa oportunidade, também as pessoas que acompanharam a gente no chat aí, a querida Nariman, o José, o Ronaldo, entre outros colegas que estiveram aí e que vão assistir também. Um grande abraço. Isso, vai ter bastante visualização até amanhã, com certeza. Na verdade, eu vou divulgar mais em rede social. Tranquilo, meu amigo, tamo junto. E a gente vamos marcar uma próxima aí, quando você quiser. Vamos marcar uma próxima. Mais tranquilo. Se você quiser falar alguma coisa desse documentário mais pra frente, ou outros assuntos que estão correndo aí nos Estados Unidos, né? Sim. Esse fenômeno, com certeza, vamos combinar, a gente traz outros aqui, né? Isso. E queria agradecer a todos vocês, a audiência, a todo mundo, né? E estou à disposição aí, Eduardão. Obrigado aí pela oportunidade. E o Duquinho aqui que está me aguentando aqui, cadê o Duque? Está te aguentando, né? Aqui é o Duque, ó. Vou mostrar o Duque mais uma vez, ó. O Duque. Cachorrinho aqui, especial. É bonito. Bonito. Vou levar ele lá para acho que ele quer fazer necessidades ali. Pessoal, eu quero agradecer a todos aqui. Muito obrigado ao Marcos. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até mais. É isso aí. Tchau, hein? Valeu, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.